Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal da UPT, Universidade para Todos. Eu sou Lavínia, monitora de espanhol, e hoje estamos aqui juntos para mais uma aula aí para estar ajudando vocês na prova de língua estrangeira do Enem. O assunto que nós vamos tratar na aula de hoje, gente, é um assunto é uma abordagem um pouco antiga e um pouco criticada também por ser bem restritiva. Mas é um assunto que eu sei que vocês vão ver muito, vão dar muito de cara com esse assunto. E também porque algumas pessoas já me perguntaram sobre o assunto, alguns alunos, né, já tiveram interesse em entender melhor esse assunto. E por isso que eu tô trazendo ele aqui pra gente dar uma analisada e também realizarmos a nossa atividade, né, para exercitar aí os nossos conhecimentos. Hoje vamos fazer a atividade de uma maneira mais rápida, porque quero que vocês também vão se acostumando com a questão do tempo na resolução de perguntas, certo? Então é isso, o tema de hoje é divergências léxicas, que também tem a ver com a nossa outra aula que nós temos aqui, salva no canal, sobre os falsos amigos. Então quem não assistiu, vai lá dar uma olhadinha, que vocês já ficam por dentro de alguns exemplos, né, sobre os falsos amigos, que também vai estar entrando aqui nessa temática de divergências léxicas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem da aula, então vamos lá. Então tá aqui, pessoal, o tema da nossa aula de hoje, tipos de divergências léxicas. E vamos lá. Aqui nós temos os heterossemânticos, que são aqueles falsos amigos que a gente já estudou aqui no nosso canal. A gente tem aqui nas nossas playlists, certo? O vídeo sobre os falsos amigos, que são aquelas palavras que escrevem da mesma forma no português e no espanhol, mas que significam coisas diferentes, né? Que podem estar confundindo aí a gente. Às vezes o Enem acaba colocando com uma pegadinha, algo do tipo, para confundir mesmo a gente, que dá uma dificultada ali, né, no processo de interpretação. Então, quem não viu essa aula, já corre lá, dá uma olhadinha, porque eu disponibilizei alguns exemplos lá e alguns exercícios, algumas atividades, e é isso. Aqui nós temos os heterogenéricos. Os heterogenéricos são palavras que possuem gêneros diferentes em outros idiomas. E aqui a gente tem alguns exemplos. Alguns exemplos que no espanhol vai ser masculino e no português vai ser feminino. A gente tem aqui el almacenaje, que no português é feminino, a armazenagem. Nós temos el análisis, que no português, no feminino, é a análise. Nós temos el árbol, que no português vai ser feminino, a árvore. Nós temos aqui el cartílago, que no português vai ser feminino, a cartilagem. Nós temos aqui também el carruaje, que no português vai ser feminino, a carruagem. Nós temos el chantaje, que no português vai ser no feminino, a chantagem. Observem que esses marcadores aqui determinam que essas palavras estão no masculino, certo? Que são os artigos. Aqui são os marcadores do português e aqui os marcadores do espanhol para o masculino, certo? El color, que no português vai ser a cor. El coraje, que no português vai ser a coragem. El cutis, que no português vai ser feminino, a cutis. El desorden, que no português vai ser feminino, a desordem. E el dolor, que tá aqui no masculino, no português vai ser uma palavra feminina, a dor, certo? Aqui nós temos outros exemplos, só que é o contrário, né? Palavras que no espanhol feminino e no português vai ser masculino. Aqui a gente tem os marcadores, né? Que são os artigos, o artigo que indicam, que é o artigo que indica, né? Que a palavra é feminina. E vamos lá. La alarma, que no português vai ser no masculino o alarme. La baraja, que no português vai ser masculino o baralho. La cárcel, que no português vai ser masculino o cárcere. La costumbre, que no português vai ser masculino o costume. La crema, que no português vai ser masculino o creme. La cumbre, que no português vai ser no masculino o cume.
La labor, que no português vai ser uma palavra no masculino, o labor. La leche, que no português vai ser uma palavra masculina, né? O leite. La legumbre, que no português vai ser aí uma palavra masculina, o legume. Nós temos aqui também os heterotônicos, né? Que são aquelas palavras que são pronunciadas com tonalidade diferente, mas que se escreve da mesma forma, né? Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui os biléxicos, que são palavras que têm uma forma em um idioma e duas em outro. E aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos cometa, pipa. No espanhol, cometa. Nós temos cavalheiro, cavaleiro. E no espanhol temos caballeiro. Nós temos escuro e obscuro, que no espanhol temos oscuro. Nós temos sono e sonho, que no espanhol é sueño. No caso, essa palavra aqui vai representar essas duas palavras. Essas palavras aqui representam as de cá, tanto como algumas aqui representam as duas de cá, certo? No caso, sueño tanto é sono como também sonho. Aqui nós temos caixão, gaveta, e temos no espanhol serrín. Nós temos fato, feito. Nós temos hecho, no espanhol. Maçã, quarteirão. No espanhol nós temos manzana. E acá nós temos ao contrário, né? No português, próximo. No espanhol, tanto próximo como próximo. Temos aqui também fundo, que no espanhol nós temos tanto hondo quanto fundo. Nós temos aqui fio, que no espanhol vamos ter hilo e filo. Nós temos respeito, que no espanhol vamos ter respecto e respeto. Nós temos aqui também forma, que no espanhol vamos ter horma e forma. E temos qualidade, que no espanhol vamos ter calidade, que é uma qualidade que se referente à forma, e qualidade que se refere à característica, certo? E esse é o nosso texto de hoje, certo? O título é, fazendo aquela leitura visual que a gente sempre faz, né, gente? Pelo título, já vamos analisar. Bilinguismo em la educación media. Continuidad no continuismo. Aún sin escuela, incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, no basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de educación escolar fue sin duda un avance de la reforma educativa. Gracias precisamente a los programas escolares, aún en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado. Los guaraní hablantes se han acercado con mayor fuerza a la adquisición del castellano, y algunos castellano hablantes perdieron el miedo al guaraní y superaron los prejuicios contra de él. Dejar fuera de la educación media al guaraní sería echar por la borda tanto trabajo realizado, tanta esperanza acumulada. Cualquier intento de marginación del guaraní en la educación paraguaya merece la más viva y decidida protesta. Pero esta postura ética no puede encubrir el continuismo de una forma de enseñanza del guaraní que ya ha causado demasiados estragos contra la lengua, contra la cultura y aún contra la lealtad que las paraguayas y paraguayos sienten por su querida lengua. El guaraní, lengua de comunicación, sí y 1000 veces sí. Lengua de imposición, no. Temos aqui a questão número 1.
No último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender essa ideia? A gente sabe, né, que o texto está falando sobre o processo de bilinguismo dentro da escola, né, que o autor ele traz esse texto justamente para discutir essa questão sobre essa segunda língua ser tratada não como uma imposição, como a língua imposta de que os alunos são obrigados a aprender, mas sim para que eles aprendam para se comunicar. E é essa a mensagem que o autor quer passar com o texto, que é a língua guarani, né, que é a língua do povo paraguaio, precisa ser levado sim em consideração na educação, mas não de uma forma imposta, e sim de uma forma que os alunos entendam que precisam aprender a outra língua para poder se comunicar com seus colegas. Então, esse é o intuito do texto, certo? E aqui ele pergunta qual argumento foi usado no texto para defender essa ideia de que o Guarani, né, deve ser tratada como uma língua de comunicação e não como uma língua imposta nas escolas. Bom, nós temos aqui a letra A. O Guarani continua sendo usado pelos paraguaios, mesmo sem a escola e apesar dela. Letra B. O ensino médio no Paraguai, sem o Guarani, desmereceria todo o trabalho realizado e as esperanças acumuladas. C. A língua Guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade, mas só isso não basta. D. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. Letra E. O bilinguismo na maneira de ensinar o Guarani tem causado estragos contra a língua, a cultura e a lealdade dos paraguaios ao Guarani. Então, analisando aqui bem, né, gente, as nossas alternativas, a nossa alternativa correta é a letra D. Certo? A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. Então, é justamente com esse final, né, que o autor coloca, que deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição, que exige, né, que expõe ali que é necessário, que é imprescindível, que haja uma postura ética diante do ensino da língua Guarani. E é isso. E a segunda pergunta, em alguns países bilíngues, o uso de uma língua pode se sobrepor à outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente. De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse processo se deu pelo A. Falta de continuidade do ensino guarani nos programas escolares. B. Preconceito existente contra o Guarani, principalmente nas escolas. C. Esperança acumulada na reforma educativa da educação média. D. Inclusão e permanência no ensino do Guarani nas escolas. Ou continuismo do ensino do castelhano nos centros urbanos. Essa eu vou deixar um tempinho para que vocês possam refletir aí e pensar qual seria a alternativa correta que vocês marcariam na prova. E quem pensou na letra D está correto. A nossa resposta é inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. Então, de acordo com o texto, esse foi o fator, né, que causou aí esse processo, né, de sobreposição de uma língua pela outra. E é isso, gente. Esse foi o nosso texto de hoje. E foi isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido, né, resolver aí a nossa atividade. E eu espero vocês na próxima aula.